Leituras das Palavras de Deus Todo-Poderoso sobre a busca da verdade. O que significa buscar a verdade? 2. A crença em Deus não se refere a ganhar bênçãos ou ter a compaixão e a tolerância de Deus. Refere-se a quê, então? Refere-se a ser salvo. Qual, então, é a marca da salvação? Quais são os padrões exigidos por Deus? O que é preciso para ser salvo? A resolução de seu caráter corrupto. Esse é o ponto crucial da questão. Então, no fim das contas, não importa quanto você sofreu, nem que preço você pagou, nem que crente verdadeiro você proclame ser. Se no fim, seu caráter corrupto não foi resolvido nem um pouco, isso significa que você não é alguém que busca a verdade. Ou pode-se dizer que já que você não busca a verdade, seu caráter corrupto não foi resolvido. Isso significa que você não entrou nem um pouco na senda da salvação. Isso significa que tudo que Deus diz e toda a obra que Ele faz para salvar o homem não alcançaram nada em você. Isso não resultou em nenhum testemunho seu e não produziu fruto em você. Deus dirá: visto que você sofreu e pagou um preço, eu lhe dei a graça, as bênçãos, o cuidado e a proteção que você merece nesta vida e neste mundo. Mas você não tem parte naquilo que o homem merece após ser salvo. Por quê? Porque eu já lhe concedi aquilo que você merece nesta vida e neste mundo. Quanto ao que o homem merece após a salvação, não há nada para você, pois você não entrou na senda de buscar a verdade. Você não está entre aqueles que serão salvos. Você não se tornou um verdadeiro ser criado. E Deus não quer você. Deus não quer aqueles que só trabalham, correm por aí, sofrem e pagam um preço por Ele, que meio que acreditam verdadeiramente e têm um pouco de fé e nada mais. Tais pessoas podem ser encontradas por toda parte nos grupos de seus crentes. Em outras palavras, existem tantas delas, daquelas que trabalham e prestam serviços a Deus. Elas são incontáveis. Se elas fossem pessoas que Deus predestinou e escolheu, que foram conduzidas de volta para a casa de Deus, nenhuma delas se recusaria a trabalhar e prestar serviço para Ele. Por que isso é assim? Porque é tão fácil fazer isso. É por isso que existem tantas pessoas que prestam serviço e labutam para Deus. Há até anticristos e pessoas malignas que são capazes de fazer isso, como Paulo. Não existem muitas pessoas iguais a Paulo? Se você entrasse numa igreja e pregasse deste jeito, contanto que você esteja disposto a correr por aí, sofrer e pagar um preço por Deus, uma coroa de justiça estará esperando você. Você acha que muitas pessoas responderiam a seu chamado? Muitas responderiam. Mas, infelizmente, no fim, essas não são as pessoas que Deus salvará ou que podem ser salvas. Tais pessoas permanecem no estágio de prestar serviço. Só estão dispostas a prestar serviço a Deus. Em outras palavras, essas pessoas só estão dispostas a trocar seu trabalho pela boa sorte de Deus, por sua graça e bênçãos. Não desejam mudar seus métodos de sobrevivência ou seus costumes de viver,
ou o fundamento no qual confiam para sobreviver. Não querem aceitar o julgamento e o castigo de Deus para mudar seus caracteres corruptos ou buscar a verdade para alcançar salvação. Naturalmente, pode-se dizer também que essas pessoas só estão dispostas a sofrer e pagar um preço, que só estão dispostas a abandonar e sacrificar tudo o que têm, que elas despendem tudo o que podem despender, não importa o custo, e que estão dispostas a labutar de qualquer forma possível. Mas, se você pedir que se conheçam, que aceitem a verdade, que resolvam seus caracteres corruptos, que renunciem à carne, que pratiquem a verdade e larguem sua maldade e voltem-se para Deus, como fez o povo de Nínive, e ouçam suas palavras e vivam segundo suas palavras, isso seria extremamente difícil para elas. Não é assim? Isso não é muito preocupante? Deus fez tanta obra e expressou tantas palavras. Por que então as pessoas acham que buscar a verdade é tão difícil? Porque sempre são apáticas em relação a isso. Mesmo após terem ouvido anos de sermões, elas ainda não têm a intenção de mudar. Nunca se arrependeram sinceramente diante de Deus no fundo do coração. Nunca admitiram nem aceitaram verdadeiramente o fato de que elas têm caracteres corruptos. Tanto em suas opiniões sobre as coisas, como em suas ações, elas nunca renunciaram às suas perspectivas, nem buscaram a verdade. Elas não abordam cada questão com uma atitude de reverter suas perspectivas e arrepender-se diante de Deus. Assim, existem muitas pessoas que experimentaram muito e fizeram muito trabalho, que têm cumprido seu dever por bastante tempo, mas ainda assim não conseguem produzir nenhum testemunho. Elas ainda não têm conhecimento nem experiência das palavras de Deus. E, quando falam de sua experiência e de seu conhecimento das palavras de Deus, ficam muito envergonhadas e impotentes, e aparentam ser extremamente inaptas. A razão disso é que elas não têm conhecimento da verdade, ou não se interessam por isso. Trabalhar, por outro lado, é tão simples, tão fácil. Por isso, todas estão dispostas a prestar serviço a Deus, mas não escolhem buscar a verdade. Contudo, o que exatamente significa buscar a verdade? Já dissemos tanto. Não deveríamos definir o que significa buscar a verdade? Vocês conseguem definir isso? Deveria ser uma definição bem simples, não é? Vocês a encontrarão se apenas ponderarem, ruminarem e deliberarem sobre as palavras? Pode haver alguns que diriam: buscar a verdade é um tema grande. Não pode ser expresso com clareza em algumas frases. Não sei o que dizer sobre isso. Que palavras podem descrever isso? Buscar a verdade é uma questão importante, e nada aquém das maiores palavras poderia descrever e definir isso apropriadamente. Esse é o único jeito de realmente deixar todos impressionados. Vocês acham que é assim que deve ser? Não. Muito bem. Então, definam buscar a verdade em linguagem cotidiana. Buscar a verdade significa usar a verdade para resolver seu caráter corrupto.
Isso se qualifica como definição? Vocês estão tirando uma conclusão com isso? É fácil definir, buscar a verdade? Definir não é uma tarefa fácil. Vocês precisam investir algum esforço em sua contemplação. O que significa buscar a verdade? Vamos tentar definir isso? Que tal? A melhor de todas as línguas humanas é aquela que é simples, coloquial e realística. Não falaremos numa língua alienígena, nem usaremos palavras grandiosas. Falaremos a língua cotidiana das pessoas comuns, de um jeito fluente, coloquial e fácil de entender, para que as pessoas possam entender imediatamente o que dissemos. Com a exceção de menores, de pessoas simples demais ou mentalmente indispostas para entender, qualquer adulto que pensa normalmente será capaz de entender a linguagem que usamos assim que a ouvir. É isso que significa para uma linguagem ser coloquial. É isso que chamamos de linguagem cotidiana. Então, o que significa buscar a verdade? Ver as pessoas e as coisas, comportar-se e agir inteiramente com base nas palavras de Deus, de acordo com as palavras de Deus, tendo a verdade como critério. É isso que significa buscar a verdade. É assim uma definição correta de buscar a verdade. Pergunta: o que significa buscar a verdade? Resposta: ver as pessoas e as coisas, comportar-se e agir inteiramente de acordo com as palavras de Deus, tendo a verdade como critério. Essa é a definição de buscar a verdade. Simples, não? Alguns de vocês podem dizer: tu tens te comunicado todo esse tempo sobre o que significa buscar a verdade, quando sua definição é uma única sentença. É tão simples assim? Sim, é simples assim. É uma definição muito simples, mas toca muitos temas relacionados. E todos esses temas relacionados tocam o tema de buscar a verdade. Esses temas incluem as dificuldades do homem e os pensamentos e as perspectivas do homem, como também toda a miríade de desculpas, justificativas, métodos e atitudes que o homem tem em relação à busca da verdade. Há também o tema da resistência do homem à busca da verdade e sua recusa de fazer isso, que são causadas pelos caracteres corruptos do homem. É claro, as coisas sobre as quais eu lhes falei, os vários passos e sendas para buscar a verdade, a maneira com que se busca a verdade, os resultados que são alcançados pela busca da verdade e a realidade da verdade que pode ser vista nas pessoas que estão vivendo isso. Isso também toca o tema de buscar a verdade. O resultado final disso é o testemunho experiencial das palavras de Deus e da obra de Deus de salvar o homem, que emerge quando as pessoas buscam a verdade e praticam e experimentam suas palavras. Esse é o melhor resultado. Um aspecto de tal testemunho é que ele dá testemunho dos resultados da obra de Deus. Outro é que ele dá testemunho dos efeitos positivos que podem ser vistos nas pessoas que buscaram a verdade.
que é que seus caracteres corruptos foram resolvidos, em medida maior ou menor. Por exemplo, alguém que era muito arrogante, que era arbitrário, imprudente e sua própria lei em suas ações. Aprende que isso é um caráter corrupto por meio da leitura das palavras de Deus. E então aceita e admite isso. Aos poucos, ele descobre o dano que esse caráter corrupto causa nos outros e nele mesmo. A partir de uma perspectiva menor, isso prejudica as pessoas. E a partir de uma perspectiva maior, isso perturba, interrompe e prejudica o trabalho da igreja. Essa é uma parte dos resultados. É algo que uma pessoa aprende quando entende as palavras de Deus. Além disso, com base na revelação das palavras de Deus, ele admite seu caráter corrupto. E então, em situações arranjadas por Deus, aos poucos, ele se arrepende e abre mão dos estilos de vida e das perspectivas de seu comportamento e de suas ações, aos quais ele se ateve no passado. Ele encontra princípios e sendas de prática nas palavras de Deus e lida com as questões de acordo com os princípios de prática que Deus lhe deu. Isso é arrependimento verdadeiro e é verdadeiramente dar meia volta. Ele é capaz de se comportar e agir com base nas palavras de Deus e, no fim, busca os princípios da verdade sempre que age e vive parte da realidade de tomar as palavras de Deus como seu fundamento. Isso é um exemplo de resolver um caráter arrogante. O resultado final alcançado por isso é que essa pessoa deixa de viver arrogância. Em vez disso, ela tem razão e consciência, é capaz de buscar os princípios da verdade e realmente se submete à verdade. O que ela pratica e vive não é mais dominado por seu caráter corrupto. Em vez disso, ela toma a verdade como seu critério e vive a realidade das palavras de Deus. Esse é o resultado. Esse resultado não é alcançado pela busca da verdade? É. Esse é o tipo de resultado que a busca da verdade produz numa pessoa. E para Deus, viver desse jeito é testemunho verdadeiro para Ele e sua obra. É um resultado que é alcançado quando um ser criado passa pelo julgamento, castigo e exposição das palavras de Deus. É testemunho verdadeiro e é uma coisa gloriosa para Deus. Para o homem, claro, isso não é uma coisa gloriosa. Só poderia ser chamado de coisa honrosa e orgulhosa. E é o testemunho que um ser criado deve ter e viver após experimentar a obra de Deus. É um efeito positivo que é alcançado numa pessoa que busca a verdade. Deus também vê tal experiência e conhecimento e o que essas pessoas vivem como resultados alcançados por sua obra. Para Ele, é testemunho que retalia Satanás com grande força. Isso é o que Deus ama e o que Ele preza. Acabamos de definir o que significa buscar a verdade. Por meio dessa definição, sua opinião do que significa buscar a verdade
Se aproximou da realidade? Sim. Agora que definimos a busca da verdade de um jeito que vocês entendem, como vocês deveriam avaliar suas buscas anteriores? É possível que a grande maioria de vocês não sejam pessoas que buscam a verdade. Ouvir isso pode ser um pouco inquietante para vocês, não? Leiam a definição mais uma vez. O que significa buscar a verdade? Resposta: ver as pessoas e as coisas, comportar-se e agir inteiramente de acordo com as palavras de Deus, tendo a verdade como critério. Agora, vocês conseguem dizer corretamente, após consideração adicional, isso está correto? Se vocês analisarem suas buscas e práticas anteriores com base nessa definição, qual será o resultado? Vocês serão capazes de descobrir se atualmente vocês possuem ou não a realidade da verdade e serão capazes de verificar se sua conduta atual é a busca da verdade. Esse não é um jeito abstrato de dizer isso, certo? É uma linguagem bem coloquial, não é? É a linguagem comum, que uma pessoa comum consegue entender. Embora possa parecer muito fácil entender isso, as pessoas têm um problema. Que problema é esse? É que, quando entendem a definição, elas se sentem desconfortáveis e inquietas. Por que ficam inquietas? Porque acham que seus sofrimentos passados e os preços que pagaram foram condenados, que elas fizeram isso em vão, e isso as faz se sentir mal. Algumas pessoas, quando ouvirem isso, dirão: "Ah, então essa é a definição de buscar a verdade." Se aceitarmos essa definição, todos os preços que pagamos e todos os nossos dispêndios anteriores foram um desperdício? Se tu não tivesses definido o que significa buscar a verdade, nós teríamos continuado achando que estávamos indo bem em nossas buscas. Agora que tu nos deste essa definição, todas as nossas buscas e os preços que pagamos não foram pelo ralo abaixo? Todos os nossos sonhos de ser coroados e recompensados não foram arruinados? Quando entendemos a verdade, nós deveríamos ser abençoados e nossos sonhos deveriam se realizar. Por que então estamos sendo julgados, agora que entendemos a verdade? Por que estamos vivendo sem esperança na escuridão? Nosso passado e presente foram condenados, e não há como saber como será o futuro. Parece que não temos esperança de ser abençoados. É assim mesmo? É correto que as pessoas pensem nisso desse jeito? Então, as pessoas deveriam pensar nisso desse jeito? Não deveriam. Mas há uma coisa boa nisso. Você pode ler em oração essa definição de buscar a verdade repetidamente e então olhar para seu passado, olhar para seu presente e olhar adiante para seu futuro. Você pode se sentir inquieto, mas esse sentimento significa que você não está entorpecido. Você sabe considerar seu passado, presente e futuro, e sabe fazer planos para suas perspectivas e refletir sobre elas, preocupar-se com elas e ficar agitado por causa delas. Isso é uma coisa boa.
Isso prova que você ainda está vivo, que você é uma pessoa viva e que seu coração não morreu. O que é preocupante é quando alguém permanece apático, não importa o que lhe seja dito ou quão claramente a senda de buscar a verdade lhe seja comunicada. Ele pensa: é assim que sou. Quem se importa se eu sou abençoado ou se um desastre me acomete? Julga-me, condena-me, faz o que tu quiseres. Não importa o que lhe seja dito, ele não sente isso. Isso significa encrenca. O que quero dizer com encrenca? Significa que não importa como você lhe comunique a verdade, ele não entenderá. Ele é uma pessoa morta, sem espírito. Ele não faz ideia de coisas como crer em Deus, buscar a verdade, ser salvo ou da obra de Deus de salvar o homem. E não entende tais coisas. É como tentar ensinar uma pessoa desafinada a cantar, ou ensinar uma pessoa daltônica a combinar cores. Não é viável. Comunicar essas coisas carece de qualquer significado ou valor para ele, pois não importa o que você diga, seja profundo ou raso, específico ou amplo, isso não fará nenhuma diferença. Ele não sentirá nada. É como uma pessoa cega que usa óculos. Usá-los não tem nenhum efeito sobre sua visão. Algumas pessoas costumam dizer: se o inverno já chegou, a primavera não pode estar longe. E não tenho medo de morrer, porque deveria ter medo de viver. E sacudo as mãos, nenhum tufo de nuvem levarei. Todas essas são palavras de pessoas desanimadas e mortas, que se acham muito espertas. Para dizer isso em termos espirituais, elas carecem de entendimento espiritual. Aquelas que carecem de entendimento espiritual são pessoas mortas, mesmo quando estão vivas. Pessoas mortas conseguem entender as palavras dos vivos? Elas pensam: toda essa conversa sobre buscar a verdade, as opiniões sobre pessoas e coisas, e o comportamento e as ações, o que isso tem a ver comigo? Não tenho medo de morrer, porque deveria ter medo de viver. Todos os que pensam assim estão acabados. Fazem parte dos mortos. É assim também com a definição de buscar a verdade. Não importa que planos e intenções você tenha para a sua senda futura, após ler essa definição, nem como você mudará. Tudo se reduz à sua busca pessoal. Essas são as palavras que eu preciso dizer e a obra que eu preciso fazer. Eu disse tudo o que precisava dizer e disse tudo o que tenho a dizer. Se vocês realmente amam a verdade e têm a vontade de buscá-la, seria bom adotar a definição de buscar a verdade que dei como objetivo e direção para sua busca, quando se trata de como vocês costumam ver as pessoas e as coisas, e como se comportam e agem, ou adotá-la como uma referência, para que assim vocês possam entrar aos poucos na realidade das palavras de Deus e na verdade. Se fizerem isso, então no futuro próximo, vocês certamente ganharão algo na senda de buscar a verdade. Alguns podem dizer: nunca é tarde demais para buscar a verdade. Isso não está correto. Se você não buscar a verdade até que a obra de Deus tenha terminado, realmente será tarde demais.
Como essa ideia deve ser explicada? A busca da verdade precisa ocorrer antes do término da obra de Deus. Em outras palavras, essa afirmação se aplica enquanto Deus não tiver tocado o sino para mostrar que sua obra terminou. Mas, quando a obra de Deus tiver terminado e Ele disser: não farei mais nada da obra de salvar o homem, e não professarei mais palavras para ajudar as pessoas a alcançar salvação, ou que envolvam a salvação do homem. Não falarei mais dessas coisas. Então, sua obra realmente terá terminado. Se você esperar até lá para buscar a verdade, realmente será tarde demais. Em todo caso, se você começar a buscar a verdade agora, você ainda terá tempo. Você ainda tem uma chance de alcançar salvação. A partir de agora, faça tudo o que puder para aos poucos ver as pessoas e as coisas e comportar-se e agir de acordo com as palavras de Deus, com a verdade como seu critério. Esforce-se para ler e entender todas as palavras de Deus que expõem os caracteres corruptos do homem em pouco tempo, e pratique refletir e conhecer a si mesmo. Fazer isso tem um benefício enorme para a sua entrada na vida. Tome, por exemplo, dentre as palavras de Deus que expõem os caracteres corruptos da humanidade, aquelas que falam do caráter dos anticristos. Essas não são as palavras mais fundamentais? E o que você deveria fazer com essas palavras como sua base? Condenar a si mesmo? Amaldiçoar a si mesmo? Privar-se de seu futuro e destino? Não. Você deve usá-las para conhecer seu caráter corrupto. Não tente escapar disso. Essa é uma conjuntura pela qual toda pessoa precisa passar. O que significa que toda pessoa precisa passar por isso? É igual a como toda pessoa nasce com uma mãe e um pai. Depois cresce, envelhece e morre. Essas são conjunturas pelas quais toda pessoa precisa passar, uma por uma. Que importância tem buscar a verdade? É tão importante quanto a comida e a bebida diárias do homem. Se você parasse de comer e beber todos os dias, sua carne não conseguiria sobreviver. Sua vida não continuaria. De acordo com as palavras de Deus, significa que você precisa ver as pessoas e as coisas e comportar-se e agir inteiramente de acordo com as palavras de Deus. E isso, por sua vez, gera suas perspectivas, seus métodos e práticas. É claro, de acordo com as palavras de Deus, é equivalente a tendo a verdade como critério. Assim, na definição de buscar a verdade, de acordo com as palavras de Deus, é autossuficiente. Por que é preciso acrescentar, tendo a verdade como critério? Porque existem alguns problemas específicos que não são abordados nas palavras de Deus. Em tais casos, você deveria buscar os princípios da verdade e ver pessoas e coisas e comportar-se e agir dentro desses princípios. Ao fazer isso, você definitivamente
alcançará precisão absoluta. Antes de alcançar precisão absoluta, é preciso conhecer seu caráter corrupto e admitir sua essência e suas manifestações corruptas. Depois disso, é preciso arrepender-se com sinceridade e, assim, dar meia volta genuinamente. Cada um dos processos nessa série é indispensável, como quando uma pessoa come. A comida precisa ser colocada na boca e então precisa passar pelo esôfago para chegar ao estômago. E depois disso é digerida e absorvida. Somente então ela pode aos poucos entrar no sangue e tornar-se a nutrição que o corpo exige. As pessoas buscam a verdade e a tomam como seu critério. Elas conseguem colocá-la em prática e vivê-la e entrar em sua realidade. Cada um dos processos normais nessa sequência é indispensável. São passos obrigatórios que toda pessoa que busca a verdade precisa tomar na busca de qualquer elemento da verdade. Alguns podem dizer: não preciso desses passos e processos para buscar a verdade. Simplesmente buscarei a verdade diretamente e então a colocarei em prática e farei dela minha realidade. Esse é um entendimento simplicista, mas, se puder produzir resultados, então, é claro, é um caminho melhor. Isso mostra que você já acumulou certa quantidade de conhecimento e sucesso ao vir a conhecer seu caráter corrupto regularmente. Portanto, você pode dispensar os processos de examinar, conhecer, aceitar, arrepender-se, etc. e passar diretamente para a busca dos princípios da verdade. Para que uma pessoa possa passar diretamente para a busca dos princípios da verdade, ela precisa possuir certa estatura. O que significa ter tal estatura? Significa que ela tem conhecimento verdadeiro de seu caráter corrupto e que, quando não entende as verdades sobre algo que a acomete, ela não precisa mais conhecer a si mesma, ou se arrepender, ou reverter o curso. Tudo o que precisa fazer é alcançar diretamente um entendimento dos princípios da verdade e então passar a praticá-la de acordo com eles. Isso basta. Essa não é a estatura de uma pessoa comum. Uma pessoa dessa estatura experimentou, no mínimo, o processo de ser duramente julgado, castigado, disciplinado e testado por Deus. Ela se submeteu a ele e já está na estrada para ser aperfeiçoada. Tais pessoas não precisam de processos como conhecer sua corrupção para então admiti-la, arrepender-se e dar meia volta. E quanto a vocês? A maioria de vocês precisa começar a conhecer a si mesmos? Se não conhecerem a si mesmos, vocês não se convencerão, e não será fácil para vocês aceitar a verdade, e vocês não serão capazes de arrependimento verdadeiro. Se você não se arrepende de verdade, você pode se submeter à verdade? Você pode se submeter a Deus? Certamente não. E nesse caso, você é uma pessoa que não será salva. Depois dessa comunhão,
Agora vocês têm um pouco da senda para buscar a verdade? Vocês têm confiança para buscá-la? Sim, Isso é bom. Seria preocupante se vocês não tivessem nada. Talvez alguns de vocês se sintam negativos depois do sermão. Ah, não. Tenho calibre ruim. Eu ouvi o sermão, mas não consigo entender nada. Só entendo um pouco de doutrina. Parece que não tenho muito entendimento espiritual. Sinto-me indiferente em relação à busca da verdade. No cumprimento do meu dever, tudo o que consigo fazer é trabalhar um pouco. Tenho deficiências demais e estou cheio de caracteres corruptos. Suponho que isso não pode ser mudado. É assim que será. Basta-me ser um servidor. Alguém com pensamentos negativos como esses pode entrar na senda de buscar a verdade? Parece um pouco perigoso, pois são esses pensamentos negativos que representam um obstáculo grande para a sua busca da verdade. Se não forem resolvidos, não será possível entrar nessa senda, por melhor que seja. Algumas pessoas falharam e caíram muitas vezes na estrada de buscar a verdade, e elas acabam desencorajadas. É isso. Não preciso mais buscar a verdade. Não é meu destino ser abençoado. Não foi o próprio Deus que disse? Você parece alguém que poderia receber bênçãos? Uma olhada no espelho me mostra que sou de aparência mediana, que tenho olhos sem vida e traços desproporcionais sem um pingo de refinamento. Não importa como você olhe para isso, eu simplesmente não pareço ser alguém que é abençoado. Se Deus não pré-ordenou isso, as pessoas podem buscar a verdade quanto quiserem. Tudo será em vão. Olhem para a mentalidade dessas pessoas, com tantas coisas hediondas no coração a resolver. Como elas podem entrar na estrada de buscar a verdade? Buscar a verdade é o assunto mais importante na vida. E a pior coisa que você pode fazer é sempre vinculá-lo a ganhar bênçãos. Primeiro, é preciso resolver sua intenção de ganhar bênçãos. Depois, buscar a verdade será um pouco mais tranquilo. Quando se trata de buscar a verdade, a coisa mais crítica é não ver se há muitas pessoas nessa senda e não seguir o que a maioria escolhe, mas se concentrar somente em se esforçar para satisfazer as exigências de Deus, imitando Pedro. A coisa mais importante é ver o presente com clareza e viver nele. Saber que caráter corrupto está se manifestando atualmente em você e buscar a verdade de imediato e ao mesmo tempo para resolvê-lo. Primeiro, analisando-o e conhecendo-o a fundo, e depois se arrependendo diante de Deus. Quando você se arrepende, colocar a verdade em prática é de máxima importância. É o único jeito de alcançar resultados reais. Se você só disser a Deus: Deus, estou disposto a me arrepender. Sinto muito, eu errei. Por favor, perdoa-me. E achar que isso é tudo que você precisa fazer a fim de ganhar a aprovação de Deus, vai dar certo? Se você sempre estiver disposto a dizer a Deus: Deus, sinto muito, eu errei.
esperando que, ao dizer isso, Deus dirá: está tudo bem, continue. Se você sempre viver nesse tipo de condição, você será incapaz de entrar na verdade. Como então você deveria orar e arrepender-se diante de Deus? Existe uma senda? Qualquer um que tem experiência disso pode falar um pouco sobre isso. Ninguém? Parece que, normalmente, vocês nunca fazem orações de arrependimento, nem confessam seus pecados, nem se arrependem diante de Deus. Como então vocês deveriam se soltar de seus desejos e intenções? Como deveriam resolver sua corrupção? Vocês têm uma senda de prática? Para dar um exemplo, caso não tenham senda para resolver um caráter arrogante, vocês deveriam orar a Deus assim: Deus, eu tenho um caráter arrogante. Acho que sou mais forte que os outros, melhor que os outros, mais inteligente que os outros, e quero fazer com que os outros façam o que eu digo. Isso carece tanto de sentido. Por que não consigo me soltar disso, embora saiba que é arrogância? Imploro que tu me disciplines e me repreendas. Estou disposto a me soltar de minha arrogância e minha vontade para, em vez dela, buscar tua vontade. Estou disposto a ouvir tuas palavras e aceitá-las como minha vida e como os princípios segundo os quais eu ajo. Estou disposto a viver tuas palavras. Imploro que tu me guies, imploro que tu me ajudes e conduzas. Existe uma atitude de submissão nessas palavras? Existe um desejo de se submeter? Alguns podem dizer: orar só uma vez não funciona. Quando algo me acomete, eu continuo vivendo segundo o meu caráter corrupto e querendo estar no controle. Nesse caso, continue orando. Deus, sou tão arrogante, tão rebelde. Imploro que tu me disciplines, que impeças meus malfeitos de rotina e que restrinjas meu caráter arrogante. Imploro que tu me guies e conduzas, para que eu possa viver tuas palavras e agir e praticar de acordo com tuas palavras e exigências. Venha para diante de Deus em oração e súplica, e deixe-o operar. Quanto mais sinceras forem suas palavras, e quanto mais sincero for seu coração, maior se tornará seu desejo de renunciar à sua carne e a si mesmo. Quando isso superar seu desejo de agir segundo sua vontade, aos poucos seu coração dará meia volta. E quando isso acontecer, haverá esperança para você de praticar a verdade e agir de acordo com os princípios desta. Quando você orar, Deus não lhe dirá nada, nem lhe indicará nada, nem lhe prometerá nada, mas Ele examinará seu coração e a intenção por trás de suas palavras. Ele observará se o que você diz é sincero e verdadeiro, e se você está suplicando e orando para Ele com um coração honesto. Quando Deus observar que seu coração é honesto, Ele conduzirá e guiará você, como você orou e pediu que Ele fizesse. E é claro, Ele também o repreenderá e disciplinará. Quando Deus cumprir aquilo pelo que você suplicou,
seu coração será esclarecido e transformado um pouco. Em contrapartida, se suas orações e súplicas a Deus forem insinceras, e se você não tiver desejo verdadeiro de se arrepender, mas só estiver tentando apaziguar a Deus superficialmente e enganá-lo com suas palavras, então, após ter examinado seu coração, ele não fará nada por você, e ele o detestará e rejeitará. Sob essas circunstâncias, você também não sentirá que Deus lhe diz algo, ou faz algo, ou age, mas Deus não fará nenhuma obra em você, porque no coração você é desonesto. E quando Deus não operar, o que acontecerá? Como você queria, seu coração carecerá do desejo de se arrepender, e ele não terá dado meia volta de modo algum. E assim, nesse ambiente e nesse evento que o acometeu, o que você fará ainda será ditado pela vontade humana e pelos caracteres corruptos, em vez de se basear nos princípios da verdade. Você ainda agirá e praticará de acordo com o que você quer e deseja. O resultado de suas orações para Deus será o mesmo de antes de você orar. Não haverá mudança. Você continuará fazendo o que quer, sem dar meia volta de modo algum. Isso significa que no processo de buscar a verdade, os esforços subjetivos das pessoas são importantes, assim como é importante se elas entendem a verdade. Ao mesmo tempo, quando as pessoas entendem a verdade e desejam praticá-la, mas têm dificuldade de fazer isso, elas precisam confiar em Deus e oferecer seu coração e suas orações sinceras. Isso também é muito importante. Todas essas coisas são indispensáveis. Se tudo o que você fizer for orar a Deus de modo superficial e apressado, dizendo: Deus, eu errei, sinto muito. E se você for tão superficial com Deus no coração, como é nas palavras de suas orações, Deus não fará obra, nem prestará atenção em você. Se você disser: Deus, sinto muito, eu errei, Deus certamente não dirá: está tudo bem. Por causa das palavras superficiais e apressadas que você dirigiu a Ele, Deus lhe perguntará: de que modo você errou? O que você pretende fazer? Você se arrependerá? Você abandonará seu mal e dará meia volta? Você se soltará de sua vontade, suas intenções e seus interesses e irá se apressar em dar meia volta? Você consegue tomar a resolução de dar meia volta? Talvez você não ouça nada do que Deus lhe pergunta enquanto isso está acontecendo. Mas, se você disser a Deus: Deus, sinto muito, eu errei, do ponto de vista de Deus, sua atitude será como eu acabei de dizer. Ele o questionará com essas palavras. Como ele o questionará? Ele passará a observar o que você faz e as escolhas que você faz depois de dizer: Deus, sinto muito, eu errei. Ele olhará para ver se você tem arrependimento genuíno, que resulta de realmente admitir e odiar sua corrupção. Deus olhará para ver qual é sua atitude em relação a Ele, qual é sua atitude em relação à verdade, como você vê seu caráter corrupto
e que opiniões tem sobre ele, e se você pretende se soltar de suas opiniões e seus hábitos equivocados. Ele olhará para suas escolhas. Se você escolhe seguir a estrada de buscar a verdade, como você deveria agir e os princípios que deveria defender seguindo adiante. Se você consegue praticar a verdade e submeter-se a ele. Deus avaliará cada movimento seu, cada intenção e escolha sua. E ao fazer isso, Ele olhará para ver se as coisas que você faz, após fazer essas escolhas, realmente são ações de arrependimento e de dar meia volta. Essa é a questão crucial. Uma vez que as pessoas escolheram se arrepender, como elas devem dar meia volta? Abrindo mão de seus desejos, seus pensamentos e opiniões, e do jeito antigo de fazer as coisas, para praticar a verdade e mudar de verdade. É isso que significa realmente dar meia volta. Se você só alega estar disposto a dar meia volta, mas no coração continua se agarrando a seus desejos, abandonando a verdade e continuando com seus hábitos antigos, você não está realmente dando meia volta. Se tudo o que você diz a Deus quando ora é: Deus, sinto muito, eu errei, mas em todo comportamento posterior, você continua fazendo escolhas, agindo, praticando e vivendo de acordo com sua vontade, contrariando a verdade em todas essas coisas, então, do ponto de vista de Deus, como você deveria ser definido? Você não deu meia volta. No mínimo, Ele dirá que você não pretende dar meia volta. Você pode dizer a Deus: Deus, sinto muito, eu errei. Mas essas só são palavras apressadas. Elas não são arrependimento nem confissão que vem do fundo do coração. Elas não refletem uma atitude de admitir culpa e arrependimento. Só são palavras vazias. Deus não ouve o que você diz. Ele vê o que você está pensando, planejando e tramando. E quando Deus vir que a base e os princípios de suas ações ainda são contrários à verdade, Ele lhe dará um veredito verdadeiro, real e correto. Ele dirá: você não deu meia volta e você não está dando meia volta. E quando Deus disser isso, quando Deus lhe der esse veredito, Ele não se preocupará mais com você. E quando Deus não se preocupar com você, seu coração ficará sombrio nos dias seguintes, e você carecerá de esclarecimento e iluminação em tudo o que faz, e você não terá consciência alguma quando manifestar um caráter corrupto, nem será disciplinado por isso. Você seguirá em frente, entorpecido e indiferente, e irá se sentir vazio, e sentirá que não tem nada em que possa confiar. E o pior de tudo é que você continuará a se entregar a seu comportamento arbitrário e imprudente, e continuará permitindo que seu caráter corrupto incha e cresça sem controle. É isso que acontecerá. Qual será a última consequência de uma pessoa agir desse jeito? Quando uma pessoa abandona a verdade, a consequência que ela traz para si mesma
é que Deus não se preocupará com ela. Embora Deus possa não dizer nada, nem indicar nada claramente a você, você será capaz de sentir. Com base em seus pensamentos e ideias, seus estados reais e sua atitude em relação à verdade, ficará claro que sua condição geral é uma condição de entorpecimento, indiferença, intransigência e outras manifestações desse tipo. Essas coisas se refletem nas pessoas. Assim, após comparar sua vida real e as coisas que vocês praticam com isso, talvez vocês queiram estudar ou investigar o seguinte: quando você não se voltou nem um pouco para Deus, você pode dizer muitas palavras agradáveis e adocicadas para Ele. Mas em que tipo de estado e condição você está ao fazer isso? E quando você realmente deu meia volta, embora possa não orar a Deus com palavras adocicadas ou agradáveis, e só fale um pouco do seu coração, em que tipo de estado e condição você está nesse caso? Os dois estados são totalmente diferentes. Deus pode não indicar nada claramente às pessoas em seu dia a dia, nem se dirigir a elas com palavras óbvias, mas as pessoas deveriam ser capazes de sentir a obra do Espírito Santo e tudo o que ele faz e cada vontade que ele deseja expressar em seu dia a dia. Naturalmente, os observadores conseguem detectar essas coisas também. Uma pessoa que era entorpecida e imbecil pode, de repente, tornar-se inteligente, ou uma pessoa que normalmente é inteligente pode, de repente, tornar-se entorpecida, imbecil e inútil. Essas duas condições, ou esses estados, podem ocorrer ao mesmo tempo em uma pessoa, ou em pessoas diferentes. Isso é algo que acontece com frequência. Isso mostra que, em muitos casos, uma pessoa ser inteligente ou tola não tem a ver com seu cérebro, seus pensamentos ou seu calibre. Isso é determinado por Deus. Isso está claro? Você nunca entenderá essas coisas enquanto não as experimentar. Uma vez que as tenha experimentado, você saberá. Quanto mais profundamente você as experimentar, mais profundos serão seu entendimento e apreciação. A vontade de Deus está em suas ações. Ele não lhe dará uma indicação óbvia disso, nem lhe contará isso explicitamente, nem falará disso com você. Mas isso não significa que ele não tem postura em relação a você. Não significa que Deus não tem opinião sobre nenhum dos pensamentos, ideias, estados ou atitudes que você tem. Quando alguém abriga planos e intenções pessoais, quando algo o acomete, quando manifesta claramente um caráter corrupto, esses são exatamente os momentos em que ele precisa refletir sobre si mesmo e buscar a verdade. E esses também são momentos críticos em que Deus examina essa pessoa. Portanto, se você é capaz de buscar a verdade, aceitar a verdade e arrepender-se de verdade, esses são os momentos que mais revelam uma pessoa. Em momentos como esses, você deveria admitir que tem um caráter corrupto e estar disposto
a se arrepender de verdade. Você deveria fazer uma declaração sincera a Deus, em vez de ser casual com Ele dizendo: Deus, sinto muito, eu errei. O que Deus precisa de você não é sua casualidade, mas uma atitude de arrependimento sincero. Se você tiver dificuldades, Deus o ajudará, guiará e conduzirá passo a passo para dar meia volta em direção à senda de aceitar e buscar a verdade. É claro, se seu arrependimento existir apenas em palavras, ou se você pretender se arrepender e desejar abrir mão de seus desejos e intenções, mas não for sincero em relação a isso e não tiver vontade de fazer isso, Deus não o obrigará. No que diz respeito a Deus, não existe obrigação em sua atitude em relação ao homem. Deus lhe dá liberdade e Deus lhe dá uma escolha. E Ele está esperando. Ele está esperando o quê? Ele está esperando para ver que escolha você acabará fazendo e se você pretende se arrepender. Se você pretende se arrepender, quando você vai fazer isso? Como seu arrependimento se manifestará? Se você pretende se arrepender e está disposto a fazer isso, mas ainda tenta proteger seus interesses quando age e continua não desejando perder seu status, então é evidente que você não é genuinamente penitente, que não é sincero em relação a isso. Você só deseja um pouco arrepender-se, mas não é realmente penitente. Deus operará em você se você só pretende se arrepender, mas não é genuinamente penitente? Ele não operará. Ele dirá: bem, quando você pretende se arrepender? Você não saberá. Deus lhe perguntará de novo? Não. Ele dirá: então, você não é genuinamente penitente. Então, apenas esperarei. Você pode não pretender se arrepender. Pode não estar disposto a se arrepender ou a abrir mão de seu status e interesses. Tudo bem. Deus lhe dá liberdade. E você pode fazer a escolha que quiser. Deus não obrigará você. Mas você deve considerar um fato, como o povo de Nínive. Se você não der meia volta e não se arrepender, o que resultará disso? Você será destruído. Se no presente você só pretende se arrepender, mas não tomou uma atitude real de se arrepender, Deus não se preocupará com você. Por que Ele não se preocupará com você? Deus diz: você não é genuíno, você não declara onde está, e seu coração ainda está vacilando. Depois de pensar por um momento, você pode dizer que está disposto a se arrepender. Mas isso só é um pensamento seu, uma declaração vazia, sem nenhuma ação ou plano concreto. É por isso que Deus diz: eu descartarei pessoas como você. Você não é preocupação minha. Faça o que quiser. Então, um dia você percebe: ah, não, eu preciso me arrepender. Como você deve lidar com isso?
Essas palavras suas não enganarão a Deus, e Ele não operará cegamente dizendo: Ele pretende se arrepender, então agora preciso abençoá-lo, não preciso? Deus não fará isso. O que Ele fará? Ele examinará você. Você pretende se arrepender. Você deseja se arrepender. E essa necessidade sua está um pouco mais forte do que antes. Mas ninguém sabe quanto tempo levará até que você realmente faça isso. Se você não tomou passos concretos ou não tem um plano concreto para praticar o arrependimento, isso não é arrependimento verdadeiro. Você precisa agir de verdade. Quando você agir de verdade, a obra de Deus seguirá. A obra de Deus e sua forma de tratar as pessoas não seguem princípios. Quando Deus faz obra, a pessoa ganha esclarecimento. Seus olhos brilham. Ela é capaz de entender a verdade e de entrar na realidade desta. E seus ganhos se multiplicam 100 vezes, 1000 vezes. Quando isso acontece, você é verdadeiramente abençoado. Então, sobre que fundamento as pessoas precisam construir a fim de alcançar essas coisas? A capacidade de se arrepender de verdade. Isso mesmo. Quando as pessoas realmente abrem mão de seus desejos e interesses, quando se arrependem genuinamente diante de Deus, isto é, quando elas param imediatamente seus malfeitos e abrem mão de sua maldade e seus desejos e intenções e confessam-se diante de Deus e aceitam as exigências de Deus e suas palavras, então elas começam a entrar na realidade de dar meia volta. Só isso é arrependimento verdadeiro. Acabamos de nos comunicar sobre problemas encontrados frequentemente ao longo da busca do homem pela verdade, e problemas que aqueles que buscam a verdade podem reconhecer e vir a conhecer. São exatamente esses os problemas que devem ser resolvidos. Podemos não ter explicado nem dissecado esses problemas muito a fundo no passado. Até podemos não ter chegado a nenhuma conclusão clara em relação a eles. Mas, para cada um dos passos que o homem experimenta no processo de buscar a verdade, e para os diferentes comportamentos e estados que ele tem durante esse processo, Deus tem palavras e obra correspondentes, e Ele tem meios e métodos relevantes para abordá-los e resolvê-los. As pessoas podem experimentar e entender um pouco de todas essas coisas. Elas não deveriam entender Deus errado, ou abrigar quaisquer noções ou imaginações sobre Deus que não se conformem à realidade. Além do mais, Deus dá às pessoas liberdade suficiente e livre-arbítrio suficiente para fazer escolhas em relação a cada passo, a cada jeito de agir e a cada jeito de praticar envolvido na busca da verdade. Ele não obriga as pessoas a nada. E embora essas palavras e exigências sejam impressas em texto e comunicadas em linguagem clara e precisa, ainda assim, cabe a cada pessoa fazer sua escolha livre em relação a como ela abordará essas verdades.
Deus não força as pessoas a nada. Se você está disposto a buscar a verdade, você tem esperança de ser salvo. Se você não está disposto a buscar a verdade, se não se importa com essas verdades e as descarta, se não se interessa nem um pouco por esses meios de praticar a busca da verdade, tudo bem também. Deus não forçará você a nada. Tudo bem também se você só está disposto a trabalhar para Deus. Contanto que você não viole os princípios, a casa de Deus permitirá que você faça a sua escolha. Embora a busca da verdade esteja inextricavelmente vinculada a alcançar a salvação e intimamente conectada com isso, ainda assim, não há falta de pessoas que não estão interessadas em buscar a verdade, que não pensam nisso, não pretendem fazer isso, não planejam fazer isso. Então, essas pessoas estão condenadas? Não exatamente. Se essas pessoas satisfazem as exigências da casa de Deus no cumprimento de seus deveres, elas podem continuar cumprindo seus deveres ali. A casa de Deus não o privará de seu direito de cumprir um dever, porque você não busca a verdade. Mas cumprir seu dever desse jeito tem até hoje sido classificado como labutar. Labutar é uma forma gentil de dizer isso. É o termo que a casa de Deus usa. Mas, na verdade, isso poderia simplesmente ser chamado de fazer um trabalho. Alguns de vocês talvez digam: quando você faz um trabalho, você recebe um salário. Sim, você pode receber um salário por fazer um trabalho. Qual então é seu salário? Todas as graças que Deus lhe deu. Esse é seu salário. E no que diz respeito à busca da verdade, não importa o que você pretenda, planeje ou deseje fazer, eu posso lhe dizer claramente agora que você está livre. Você pode buscar a verdade, tudo bem. Se você não fizer isso, tudo bem também. Mas a última coisa que eu lhes direi é que alguém só pode ser salvo por meio da busca da verdade. Se você não busca a verdade, sua esperança de ser salvo é nula. Esse é o fato que eu lhes diria. Vocês precisam ouvir esse fato, para que ele fique gravado clara, expressa, precisa e distintamente em seu coração, para que vocês saibam claramente no coração qual é o fundamento sobre o qual a esperança da salvação se ergue. Se você se contenta em labutar pensando: tudo bem se eu só posso cumprir meu dever e não sou excluído da casa de Deus, não preciso me preocupar com algo tão difícil como buscar a verdade. Essa sua opinião prevalecerá? Embora ainda acredite em Deus agora, ou cumpra um dever, você está confiante de que consegue seguir a Deus até o fim? Seja como for, buscar a verdade é um assunto importante na vida. É mais importante do que se casar e ter filhos, do que criar seus filhos e filhas, do que viver sua vida e fazer fortuna. É ainda mais importante do que cumprir um dever e buscar um futuro na casa de Deus.
No fim das contas, buscar a verdade é a coisa mais significante na senda de vida de uma pessoa. Se vocês ainda não desenvolveram o interesse pela busca da verdade, ninguém os condenará, nem dirá que vocês não buscarão a verdade no futuro. Eu também não lhes darei um veredito, nem direi que, se não buscarem a verdade agora, vocês nunca o farão no futuro. Não é isso que está acontecendo. Não existe relação lógica desse tipo. Esse não é o fato. Em todo caso, eu espero que no futuro próximo, ou até mesmo neste exato momento, vocês possam entrar na senda de buscar a verdade e tornar-se pessoas que buscam a verdade e ser incluídos no número daqueles que têm esperança de salvação.